Olá, tudo bom? Tudo bom? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô. Então Tá tá me bom, ouvindo? tô ouvindo muito bem. Gente, essa daqui é a Samara, ela é consultora MEI, ela vai responder todas as nossas dúvidas sobre esse assunto hoje, né, Samara? Fala um pouquinho mais do seu trabalho. Assim, em relação à consultoria MEI, eu acho muito interessante porque é uma, é um tipo de especialidade muito simples para quem quer se formalizar hoje, né? Como um empreendedor, já quer iniciar, o MEI é uma opção bastante interessante. Então, por isso que eu foco nessa parte, porque muita gente desconhece os benefícios e o quanto é fácil e barato se formalizar como empresário, além de você ter outros benefícios além desses, né? Muito legal. E aí a pessoa entra em contato com você, você dá todo esse suporte para ela se formalizar, é assim que funciona? Sim, é. Hoje o MEI, ele para se formalizar como MEI acontece totalmente de forma online, né? No mesmo dia você já recebe o seu CNPJ, que é o seu cadastro como pessoa jurídica, como empresário, já se torna empresário no mesmo momento, já recebe a documentação toda online e tudo a partir do portal do empreendedor do governo, né? Do próprio governo. Sim, e aí quais que são as vantagens para a artesã dela se tornar MEI? Você pode falar para gente? As vantagens assim, em primeiro lugar, ela vai se tornar uma empresária, né? Então, como empresária, com CNPJ, hoje a gente sabe que muitos fornecedores de material, de matérias-primas, eles para revender, eles solicitam um CNPJ para você ter um desconto maior. Então, eu acho esse é um dos benefícios, porque ela pode comprar matéria-prima mais barata para poder produzir. Outro benefício é que você pode vender para o governo, né? Pode fazer uma oficina como artesã para a prefeitura da cidade ou para alguma empresa, montar uma oficina e oferecer a nota fiscal de serviço, porque a partir de quando você se formaliza como empreendedor, você pode emitir uma nota fiscal. E geralmente eles exigem isso. E além disso, além de você ter um CNPJ, ter como comprar produtos mais baratos de fornecedores diretamente, ter como prestar serviços para empresas, para órgãos públicos, você também tem os benefícios previdenciários, né? Porque o MEI ele paga, ele contribui Uhum. para a previdência apenas 5%, enquanto o empresário normal ele contribui com um valor bem maior, enquanto o funcionário público contribui com um valor bem maior, uma porcentagem sobre o salário. Ele contribui num valor fixo de 5% e mais R$ 1 de um imposto ou R$ 5 de outro imposto, dependendo se ele for prestador de serviço ou vender mercadorias. Então é um Legal. valor que não chega nem a R$ 60 por mês. É fixo. Aí essa até é a pergunta que eu te fazer. R$ 60 por mês, né? Na verdade, dependendo por exemplo, se ele for só vender produtos, se cadastrar apenas como comerciante de artesanato de louças, por exemplo, vai pagar neste ano de 2020 R$ 53,25. Agora, se ele for serviços, ele vai pagar R$ 57,25. E se for produtos mais serviços, R$ 58,25. Que aí, nesse caso, seria se ela fosse também dar aulas de artesanatos, se enquadraria nesses serviços? É porque tem alguns serviços de artesão que são serviços, como pintura, né? Pintura em azulejo, dependendo da atividade, Uhum. como serviço ou como venda de mercadoria. Se eu Entendi. produzo alguma coisa que gera um produto e que eu vou vender esse produto, né, fisicamente, você vai pagar mais barato, que é o ICMS, só é R$ 1 de ICMS. Agora, se eu vou prestar um serviço de pintura, de estamparia, de alguma coisa que é apenas o meu serviço, paga R$ 5 de ISS, que é o imposto de serviço, mais a contribuição previdenciária. Legal.
Meninas, estou vendo que vocês estão entrando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí também. Eu recebi uma dúvida da Cecília, eu acho que ela está aí também. Ela falou o seguinte, ó. Antes eu precisava de 15 anos para se aposentar. Agora parece que mudou para 30 completos. Será que ela também precisa pagar esse carnê? Muitos dizem que ela não vai conseguir se aposentar pelo MEI e ela tem dúvida sobre isso. No próprio portal do empreendedor, do MEI, a resposta que eles dão sobre a aposentadoria é que é necessário 180 meses de contribuição. Então ela vai ter que pagar esse carnê, no caso, se tiver faltando Durante 6 meses, né? Além disso, tem a idade, né? Que era 60 para a mulher e 65 para o homem. Mas com a nova regra da Previdência, parece que houve alteração, né? A partir de 2020, vai acrescentando 6 meses para cada ano de contribuição, para cada ano. Então, se ela só vai se aposentar em 2050, ainda vai aumentar mais uns 15 anos. Uhum. E daqui para lá vai mudar muita coisa, né? Sim. No caso dela, sim, a aposentadoria seria só um dos benefícios. Tem outros que ela podia se aproveitar assim do MEI como artesã, né? Exatamente. Tem o auxílio doença, tem o salário maternidade, tem o auxílio reclusão, todos os outros auxílios do INSS. Olá, eu ensino tu bonecas. Seja bem-vinda. E Samara, qual que é o requisito para a pessoa se tornar MEI? Tem algum requisito? Não, sendo que qualquer pessoa pode ser MEI, agora tem algumas restrições, né? Por exemplo, se for funcionário público federal, não pode ser MEI, federal ou estadual. E se for funcionário público municipal, vai depender da lei do município. Por exemplo, às vezes tem muitos artesãos que trabalham para uma empresa privada e faz o artesanato, né, como segunda atividade. Então, ele pode sim ser MEI. Quem trabalha de carteira assinada pode ser MEI. Se a pessoa tiver uma empresa sócia também, ela não pode ser MEI, né? Se for sócio de outra empresa, não pode. Só pode ser MEI se não tiver outro vínculo com qualquer CNPJ. A Flor de Jambo Store está colocando como que se enquadra as docerias. Pode se enquadrar na MEI também? Sim, tem tem várias essas atividades de artesanato, de serviços de festas, de bolos, de doces, de vendas em geral, todas elas se enquadram como MEI. O que não se enquadra como MEI geralmente é uma atividade mais profissional, né? Como um contador, um professor, aí essas atividades já não dá para ser MEI, mas atividades técnicas, manuais, todas elas podem ser MEI. E aí, se a pessoa não tiver a MEI, ela quiser abrir a MEI, ela vai entrar no portal do empreendedor, né? Estava falando. O MEI, a abertura do MEI é através do portal do empreendedor, né? E aí tem todo um passo a passo que ela pode solicitar a ajuda de um contador ou de uma pessoa que já tem experiência, né? Porque tem que escolher a atividade direitinho, né? Tudo de acordo com a prestação de serviço ou venda de mercadoria. E tem que declarar imposto de renda? Não, o MEI, a única declaração que ele tem que fazer é uma declaração anual que ele vai enviar do faturamento dele referente ao ano anterior, parecido com a declaração de pessoa física, só que ele vai declarar o que ele faturou como empresário. Quanto ele vendeu, por exemplo, nesse ano de 2020, o MEI declarou quanto ele vendeu em 2019, né? Qual foi o faturamento dele, ou com venda de mercadoria ou com prestação de serviço. Somente essa declaração que ele tem que enviar, e para isso ele vai tendo o controle mensal de vendas. Flor de Jambo colocou o valor que paga, você comentou no início, né? Que tem. Atividade de serviço varia entre R$ 53 e R$ 58, não chega a R$ 60. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para você. Qual a diferença entre MEI e microempresa?
o MEI existe um limite de faturamento, né? É tanto que eu estava falando dessa declaração anual para eles terem o controle. O faturamento anual do MEI, ele não pode ultrapassar 81 mil. 81 mil reais, que é o valor total que ele pode vender no ano, No ano, né? Vamos fazer a conta do mês? que fica em média de 6.750 por mês. Não quer dizer que ele tenha que ter sempre o mesmo faturamento mensal, mas é para fazer cálculo. Por exemplo, se eu abrir um MEI agora em agosto, eu não vou poder faturar 81 mil em 2020, né? Vai contar a quantidade de meses, de agosto a dezembro, vezes os 6.750 mensais. Ah, É porque esse é feito o limite mensal também. Não é o só. limite. O limite mensal é só para ter uma noção de quanto eu posso faturar no ano, dependendo do mês que eu iniciar a atividade. Tá. Então, se eu entrar agora como MEI, eu posso receber nesses meses que faltam 80 mil? Não. Não. 80 mil é de janeiro a dezembro. E Vai aí, ser proporcional, então. vai ser proporcional. Por isso, eu divido por 12 e multiplico pela quantidade de meses que eu estou em atividade. E o MEI, ele recebe o CNPJ, né? Ele é uma pessoa jurídica. E aí ele pode abrir conta como pessoa jurídica, pode receber crédito. Como que funciona isso? Ele tem os mesmos benefícios de uma empresa normal, né? De uma microempresa. Até você perguntou a diferença. A diferença do MEI para a microempresa é esse limite de faturamento. Porque quando o MEI cresce, ele já passa a ser microempresa, que o faturamento vai para 360 mil ao ano, né? Aí que pode chegar até 4 milhões e 800. Mas aí ele já vai ter outras obrigações, outros custos bem maiores. E aí, se passar desse limite, ele pode se tornar daí uma microempresa. Como que é essa transição? No caso, se ele ultrapassar esse limite, ele tem que solicitar alteração, né? Ou dar baixa no MEI e iniciar uma nova empresa. Mas aí o ideal é que ele tenha muito esse controle, porque ele pode ser penalizado por isso, né? Se ele ultrapassar esse faturamento e não for, ele próprio não identificar isso e informar a Secretaria da Fazenda do Estado, a Receita perceber isso. Por isso que é tão importante ter um controle, né? Controle das vendas. Principalmente hoje com as operações que são muito fiscalizadas pela Receita, né? Transações em contas bancárias, em cartão de crédito. Então não dá para esconder as vendas, né? Tem que ter um controle e realmente fazer conforme pede. Muito legal. Gostei de todas as informações. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, coloca aqui. Que o tempo, a Samara disponibilizou o tempo dela para vir tirar a dúvida de vocês. Então, coloca aqui. Oi, Tayla. Agradeço demais, viu, Samara? Sua disponibilidade às 7h07 para estar aqui com a gente. Outra vantagem também do MEI é que ele não tem a obrigação de emitir nota fiscal de venda, né? Ele pode vender sem emitir nenhuma nota fiscal, a não ser que ele seja para outra empresa, mas para a pessoa física ele não tem essa obrigação. Ah, tá. Então a pessoa não precisa emitir nota de tudo que ela vender no artesanato dela, né? Porque, por exemplo, seria difícil para artesã emitir nota numa feira de artesanato, né? Seria mais burocrático o processo. Tá me ouvindo? Ah, Então, ficou mudo. Então tá bom, acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Eu amei sua presença aqui no Insta. E fala um pouquinho como que as pessoas podem contratar seu serviço, manda mensagem para você, como é que é? quem tiver alguma dúvida ou interesse em saber como funciona, pode. Tem o link do WhatsApp no meu Instagram, né? E tem também, pode falar no direct, né? E lá no Instagram tem muito conteúdo também sobre essa questão da pequena empresa, né? Que cuidados ela deve tomar, questão de controle, de planejamento. Eu vi, seu Insta é muito legal, tem muita dica mesmo.
Quem ainda não segue, a Samara segue lá, tá? A Cecília colocou uma pergunta aqui, ó. No caso, para declarar, seria somente compra de materiais? Não, no caso você vai declarar o total de vendas, né? Quanto você faturou, quanto você vendeu naquele ano anterior. Não Por isso que precisa você declarar essa compra de materiais, no caso. não declara compra, você tem que declarar a venda. Respondeu, Cecília? Tem mais alguma dúvida? Coloca aqui. Aí o ideal é que se organize as notas fiscais de compra, né, para ter esse Controle. o que comprou e o que vendeu. Sim, até mesmo para a pessoa ter esse controle do que é o lucro, né? É muito importante. Muitas vezes a artesã, a empreendedora criativa não tem um controle do custo e da peça total. E depois, isso é importante para precificar no final, né? O trabalho com mais. Para a pessoa não pagar para trabalhar. Tem muita artesã que paga para trabalhar porque não sabe precificar direito, né? Então é importante ter esse controle, ainda mais como MEI, né, Samara? Verdade. Paga algum valor para registrar o MEI? Acho que esse no Tu Bonecas chegou depois, né? Não, não é cobrado nenhum valor, ao contrário de você abrir uma microempresa e uma empresa de outro porte, o MEI ele é feito completamente online. No mesmo momento você já cria a sua empresa com CNPJ e não é gerado nenhuma taxa, É, nenhum valor. a MEI precisa ir até a prefeitura? Sim, aí essa questão de alvará é interessante, É. né? Cada atividade e cada município, cada cidade tem sua própria legislação. Então, depois que você abre o MEI, você recebe um certificado que ele vale como um alvará, certificado de MEI. Mas você também deve ir até a prefeitura para verificar essa questão de localização, de Sim. emissão de alvará. Geralmente, para o MEI, o alvará é gratuito, né? De acordo com a legislação, pelo menos no primeiro ano. Eles liberam um alvará gratuito. A Mas aí Cláudia, pode falar. ele vai ver se precisa de um alvará sanitário, um alvará de bombeiro, ou só o alvará de funcionamento normal. Cláudia fez uma pergunta, mas eu não vi. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar a pergunta dela. Cláudia, manda de novo aqui para mim, porque começou a aparecer as notificações da entrada do pessoal e eu perdi sua pergunta. Coloca de novo aqui para mim. O alvará tanto para loja física como para se você for trabalhar em casa também. Aí tem que ver com a prefeitura, porque o MEI ele não é obrigatório ter um ponto físico, né? Ele pode ter no seu próprio endereço residencial. Mas aí tem que ver com cada legislação municipal. Eu ensino tu bonecas perguntou se para a loja virtual, onde o estoque é na casa dela, se precisa de alvará. Sim, a mesma coisa, né? Tem que ver com a questão da prefeitura. Mas sempre é bom você entrar em contato com eles, porque fica registrado, né? O seu CNPJ no endereço do município. Então, eles sabem que a sua empresa existe. Então, o ideal é que você procure a prefeitura no setor responsável de tributos, geralmente, setor fiscal. Sim, dependendo da cidade que você mora, tem informações sobre isso no próprio site da prefeitura. Pelo menos na minha cidade aqui tem. Inclusive, para emitir a nota fiscal de serviço, né? Também aqui da minha cidade é tudo online, no próprio portal da prefeitura você emite. É, Para pode falar. alvará. O que eu percebo é que a MEI, ela é um processo mais simplificado, né? Ela não tem muita complicação, assim. Eles quiseram mesmo simplificar para oficializar quem trabalhava por conta, né? Então, a forma mais simplificado de se ter uma empresa é MEI, é ser MEI. E depois, quando você já estiver crescendo, né, você vai ver os outros portos que aí exigem mais obrigações, mais restrições, coisas mais complexas. Cláudia Compra colocou. por venda.
Será que ela está perguntando se pode ser MEI? Pode, no caso, venda de mercadoria pode ser MEI, né? Aí lá, quando você for se registrar no MEI, vai ter a escolha de atividade, né? Se é mercadoria, se é roupa, se é. Tem várias opções para você escolher. Inclusive, pode ter até 15 atividades. Por exemplo, eu posso ser artesão de papel, posso ser comerciante de roupas, comerciante de perfumaria, tudo isso eu posso incluir no mesmo CNPJ, até 15 atividades. Que legal. Então, se a pessoa vende, de repente, cosméticos e também artesanato, ela pode colocar tudo no mesmo MEI, na MEI, né? Pode. Legal, interessante, não sabia. Olá, todo mundo que está chegando. Acho que eu mandei meio atrasadinho no Telegram. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre MEI, deixem aqui que a Samara está respondendo a dúvida do pessoal. E já teve algumas perguntas muito interessantes, todas muito interessantes respondidas. Eu vou deixar gravado depois. Quem chegou depois pode conferir, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Mais algo para acrescentar, Samara? Não, acho que foi bem explicado no geral, né? O MEI é uma forma mais simplificada, como você comentou, de se ter uma empresa. Ele é uma forma de você ter uma empresa de forma fácil, prática, barata e que tem benefícios, né? Que você pode prestar serviços, emitir nota fiscal, vender produtos, até mesmo quem vende online, vender produtos para outro estado sem nenhum problema, tendo todo o seu cadastro, tudo direitinho com a Receita, né? Com a E tranquilidade de que, que os seus produtos não vão ser recolhidos, né? Se acaso você não for regularizada, né? Tem esse risco, dependendo do local. Cláudia colocou, preciso declarar se eu uso máquina de cartão de crédito? aí, no caso, você vai ter o cuidado, né, de ter esse controle mensal de vendas no cartão, para quando você for fazer a declaração anual, você colocar no seu faturamento anual. Por exemplo, eu vendi no ano passado 20 mil reais, 30 mil reais, eu vou contar todas as vendas que eu vendi no Toma cartão, tudo, que eu né? soma tudo. É o faturamento, é o total de vendas. E tem que dar 81 mil. No máximo 81 mil. Boa Mesmo noite, que você não Cristina. faça nada, você tem que enviar a declaração zerada, viu? Porque senão não consegue Ah, mais gerar imposto para pagar. interessante. E também o que tem que pagar por mês também tem que estar sempre em dia, né? Tem juros? Tem. O vencimento é sempre dia 20. Quando você se formaliza, o ideal é você já imprimir ou já salvar do ano todo, né? Já pode pegar do restante do ano. E todo dia 20 você tem que pagar, até o dia 20. Inclusive, o pagamento em atraso, ele gera multa e juros. O valor é pouco, mas o problema maior de se pagar em atraso é que se você precisar de algum benefício previdenciário, você pode ter problemas. Porque é uma das exigências para ter o benefício previdenciário, tanto auxílio salário maternidade, auxílio doença ou qualquer um, é que você pague em dias. Interessante. Muito legal. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Deixem aqui. Que tem 1 hora de limite de live, né? Então, aproveitem. A consultora especializada em MEI veio conversar com a gente hoje. Deixa eu tomar uma água enquanto vocês vão colocando a pergunta para vocês. Inclusive, quem tem restrições no nome, no Ai, CPF, no banco, essas coisas, não impede de se formalizar como MEI, viu? Pode. interessante também saber. Tem muita gente que tem essa dúvida. Olá, Delori Laços, seja bem-vinda. Quem aqui já é MEI? Coloca aqui sim, eu sou. Quem está pensando em ser, coloca tô pensando. Só para a gente ter uma noção aqui de quem que já é uma artesã formalizada, quem está pensando. Olá, Dione, seja bem-vindo. E é muito legal, gente, que vocês tenham esse controle da venda mensal e também
para você entender qual que é o seu lucro, né? Tudo que entra para você não é necessariamente teu lucro. Você precisa pagar esses impostos se você se tornar MEI, lógico, para depois você deduzir o que é o seu lucro e aí então você poder reinvestir no teu negócio também. É muito importante você ter esse controle, ter essa visão realmente de empresária para o teu negócio criativo. Delore está pensando, a Cecília já é há 5 anos. Eu ensino tu boneca está pensando. O que vocês têm? O que está pegando aí mais para vocês que estão pensando? Se é tão simples se tornar MEI, se tem tantas vantagens, o que está pegando aí para vocês que não se tornaram MEI ainda? Coloca aí. Boa noite. Deguste já é MEI, né? Cecília tinha dúvidas, muito legal que você veio. No caso da pessoa que só tenha pago poucas parcelas do MEI, como no caso da pago poucas parcelas da MEI e se precisa, o que faz? Você entendeu a pergunta, Samara? Não. Eu acho que, não sei se está desatualizado, né? Se não pago mais. Se eu abrir um MEI, as parcelas, totalmente, eu devo atualizar. Uhum. Se por acaso eu abri um MEI e deixei as parcelas sem pagar, fui deixando, esquecendo e acabei deixando passar, né? E estou com o MEI aberto, para poder me regularizar, eu tenho que pagar todas as parcelas em atraso, né? Inclusive, quem deixar de ser MEI tem que ter esse cuidado, né? De fechar a empresa. Não é só deixar de pagar porque a dívida vai ficar no seu nome. Vai ficar correndo. Tem que dar baixa para ação. A Tina ensinando, ela é MEI, chegou atrasada, vai rever a live. Que bom, vai ficar gravado aí. Eu ensino tu bonecas. Samara, você autoriza eu colocar no YouTube também? Pode ser. Colocou estruturar o meu negócio para poder começar a atuar. Já estou nesse processo e nesse momento me sinto preparada para isso. Legal, muito bom. É muito importante a gente estruturar, claro, mas a gente também dá esse primeiro passo, né? Que muitas vezes a gente fica nessa fase da preparação e não vai. A gente tem que realmente agir, porque também isso é até um jeito da gente procrastinar. Preparar, ficar numa eterna preparação, né? A gente tem que entrar em ação mesmo para ter mais resultados. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que a MEI, inclusive, ajuda você a estruturar seu negócio, porque ele meio que te obriga a você analisar suas vendas, a fazer a declaração, você ter essa noção dos ganhos do ano, né? Ter todo esse controle, mesmo que de um jeito mais simplificado, já é um passo enorme que você vai dar na tua jornada empreendedora, né? Você já atendeu alguma artesã, Samara? Não, acho que artesã não, nunca não. Então, ó, pessoal, quem tiver interesse, talvez, tenho dúvidas, eu preciso de acompanhamento, conheçam o trabalho da Samara, tá aqui, acho que tá aqui em cima, o user dela do Instagram, chama ela, tem na bio, tem o WhatsApp dela, e tem também nas mensagens, você pode mandar. O MEI para artesão é diferente? Não, né? Não. O MEI, todos os MEIs que se enquadrar em alguma atividade MEI, todos são tratados da mesma forma. A diferença vai ser se você vender mercadoria, que vai ser a mensalidade é um pouquinho mais barato, R$ 4 mais barato, ou você prestar somente o serviço, que é um pouquinho mais caro, que varia entre R$ 53 e R$ 58. A única diferença é no valor do pagamento do boleto mensal. Sim. E tem também os diversos tipos de artesãos na lista, né? Que a artesã pode escolher, né? A técnica que ela trabalha. Notado aqui alguns que eu olhei lá na lista, né? Tem artesão de bijuterias, de borracha, de cerâmica, artesão em cimento, cortiça, couro, gesso, louça, vários itens para você escolher
E como eu já falei, né? Você pode escolher até 15 atividades, se você trabalhar com mais de uma, dentro do próprio artesanato ou com outro tipo de mercadoria também. No caso, você tem uma loja e venda roupa e venda perfumaria e também tem artesanato, você pode incluir. E se a artesã não acha a técnica dela nessa lista, ela pode escolher uma próxima? Mas geralmente tem, porque tem muita coisa. Todos os materiais tem, de papel até ferro, tecimento, piso, tudo tem, né? Mas realmente tem dentro, é por isso que é o interessante ela consultar um contador, uma pessoa especializada, porque dentro dessa atividade, que ela é chamada de KNAI, que é o Código de Atividade, ela tem algumas ramificações, né, do que pode, do que está incluído ou não, se eu for pesquisar mais a fundo pelo código. Sim. Porque, por exemplo, tem artesão de biscuit, eles não colocaram o biscuit lá, né? Que é um tipo de massa. Aí eu não sei como que seria para. Mas Porque é muito geralmente específico, né? tem alguns parecidos, né? Artesão em outros materiais. Então tem a categoria outros. Legal, gente. Olha, já são 40 minutos de live. Quero agradecer, ó. Quem ainda tem alguma pergunta, pode ir deixando aí. Quero agradecer todo mundo que participou. Eu vou deixar aqui no replay, mas também eu vou postar no YouTube, que eu acho que esse conteúdo pode ajudar o pessoal lá do canal também, que tem dúvidas sobre isso. Quem aí está adiando o processo de se tornar MEI, né? Mesmo a gente está passando uma época complicada, sim, né? Uma época desafiadora, mas com planejamento, trabalhando bem o online, né? Eu tenho certeza que você consegue se destacar e consegue resultados maiores e melhores. O MEI me possibilita ter desconto em eletrodomésticos? No Interessante caso, pergunta. no caso, comprando com CNPJ, né, você pode fazer uma pesquisa de preços junto aos fornecedores e ver, porque no caso seria como se fosse para industrializar, né? Utilizar Porque o eletrônico. eu acho que é para usar no trabalho, porque é Empório Gourmet Deguste, né? Possibilita sim, né? Agora vai depender do fornecedor, né? Porque aí você pode comprar diretamente de uma fábrica com CNPJ. Abre um mundo novo de possibilidades, né? De só ter o CPF. Hoje, especialmente quando você já pede um orçamento, por exemplo, muitas pessoas vêm buscar se formalizar como MEI porque elas buscam fornecedores do material que ela. E aí o fornecedor pede um É de novo, cadastro. né? Esse cadastro ela tem que ter CNPJ. E aí é quando ela sente a necessidade de abrir o MEI. Ela colocou que ela trabalha com din-din gourmet e ela tá precisando comprar um freezer. Din-din? Chama din-din, aí aqui chama outro nome. Chama de dinheiro. Eu conheço a Deguste. Aqui No caso, chama geladinho. o nome dela é Cecília também, da Deguste. Você pode ver, Cecília, com os fornecedores, com as próprias empresas grandes, né, que fornecem esse equipamento. Em vez de você pesquisar em lojas menores ou na internet, você pode ir direto com o fabricante, né, e fazer essa pesquisa que é para trabalho, é como se fosse uma industrialização, né? Ela vai produzir. E você sabe, Samara, se existe linha de crédito para mim? Existe sim, inclusive agora com essas novas regras aí do governo, novas legislações, existe crédito para MEI, mas justamente o que é interessante e o que fez muita gente rever o conceito de se organizar, né? Para conceder o crédito, o banco está exigindo justamente as notas fiscais de compra de mercadorias com CNPJ e a declaração anual. Muita gente às vezes omite o seu faturamento, né?
e acabou sendo prejudicado nesse quesito, porque tem um percentual sobre o valor que é empréstimo. Ela perguntou se ela deve procurar a Consul, por exemplo. Eu acho que seria mais um fornecedor local, né? Uma distribuidora, né, no caso. Mas é muito legal, porque até mesmo essa questão da precificação que eu tô carregando o celular e às vezes aparece a mensagem aqui que precisa carregar. Então, às vezes, na precificação, se a artesã conseguisse preços mais competitivos na matéria-prima, ela conseguia colocar um preço melhor, mais competitivo, né? Então, por isso que é legal ela também ter um CNPJ. Porque ela pode trabalhar com esses fornecedores e tentar preços melhores, né? Justamente. É um dos motivos em que as pessoas buscam abrir o MEI também, e que eu já recebi relatos, né, de clientes minhos em que eu fiz a abertura do MEI, e depois disso ela ganhou cerca de 20% a mais no negócio dela, né, no faturamento, porque ela conseguiu comprar produtos mais baratos. Muito legal. Aí eu vi aqui que deixa eu ver, a Júlia, ó, a Júlia falou que ela é a pessoa que está adiando, tá vendo? A gente está trazendo vários benefícios do porquê você deve se tornar MEI e para de adiar e toma essa decisão, que é um processo simplificado que traz benefícios para você, traz também obrigações, claro, direitos e deveres, né? Mas, ao mesmo tempo, para artesã, é algo que agrega muito, né? Tanto na formalização, profissionalização, acompanhamento, precificação, conquistar preços melhores aí dentro dos fornecedores da tua cidade mesmo. E eu acredito que esse conjunto é incrível para artesã mesmo, que ainda não tem um MEI se formalizar. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Olha, eu já falei isso, já me estava me despedindo aquela hora, né? Izzy, seja bem-vinda. Todo mundo que está chegando aqui, gente, olha, não deu para eu ler o nome de todo mundo. Eu agradeço todo mundo que entrou aqui. E se vocês tiverem, ó, ficou com alguma dúvida, chama a Samara, que ela vai te ajudar nisso daí. Né, Samara? Ó, já tô dando o pessoal para você. Conversa com ela, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar nisso. Então é isso, pessoal. Olha, agradeço demais. Samara, obrigada pela sua disponibilidade de ter vindo aqui participar da live. Deixa aí novamente seus contatos, fala um pouco mais do seu trabalho para quem chegou depois. Assim, eu trabalho com essa questão de orientação, né? Porque às vezes a pessoa acha que eu vou abrir um MEI. Muita gente pensa assim, eu vou abrir sozinho, não vou ter nenhum custo, sem nenhuma orientação, às vezes não quer pagar um serviço ou alguma coisa assim, porque acha que pode fazer tudo sozinho. Mas muitas vezes a falta de orientação sai mais caro, porque tem muitos requisitos e detalhes que devem ser observados, principalmente com as fiscalizações cada vez mais em alta da Receita, da Secretaria da Fazenda. Então, é um processo facilitado, mas que tem que ser controlado e organizado como uma empresa, como qualquer outra empresa. Nada melhor do que ter especialização para te ajudar nisso, alguém especializado para te ajudar nisso, né? E se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode falar no direct ou lá no link do WhatsApp. Então tá bom. Obrigada a você, Cecília, por participar. Gratidão. Obrigada, Samara, mais uma vez. Gratidão a todo mundo que esteve aqui hoje. E eu espero de verdade que a live seja de valor para você. Você que tinha dúvidas, você que está aí pensando se tornar MEI ou não. Então, chama a Samara se você tiver mais alguma dúvida. Está precisando de consultoria especializada, chama ela também, tá bom? Beijo enorme. Beijo, Samara. Beijo, pessoal. Boa noite. A gente se vê já já, tá bom? Tchau, tchau. Tá. Hoje o assunto da nossa live é MEI. Tô tentando encaixar aqui no meu suporte, eu não tô conseguindo, mas tudo bem. Olá! Tudo bom? Tudo bom? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô. Então Tá tá me bom. ouvindo? Tô ouvindo muito bem.
Gente, essa daqui é a Samara, ela é consultora MEI, ela vai responder todas as nossas dúvidas sobre esse assunto hoje, né, Samara? Fala um pouquinho mais do seu trabalho. Assim, em relação à consultoria MEI, eu acho muito interessante porque é uma, é um tipo de especialidade muito simples para quem quer se formalizar hoje, né? Como um empreendedor, já quer iniciar, o MEI é uma opção bastante interessante. Então, por isso que eu foco nessa parte, porque muita gente desconhece os benefícios e o quanto é fácil e barato se formalizar como empresário, além de você ter outros benefícios além desses, né? Muito legal. E aí a pessoa entra em contato com você, você dá todo esse suporte para ela se formalizar, é assim que funciona? Sim, é. Hoje o MEI, ele para se formalizar como MEI acontece totalmente de forma online, né? No mesmo dia você já recebe o seu CNPJ, que é o seu cadastro como pessoa jurídica, como empresário, já se torna empresário no mesmo momento, já recebe a documentação toda online e tudo a partir do portal do empreendedor do governo, né? Do próprio governo. Sim, e aí quais que são as vantagens para a artesã dela se tornar MEI? Você pode falar para gente? As vantagens assim, em primeiro lugar, ela vai se tornar uma empresária, né? Então, como empresária, com CNPJ, hoje a gente sabe que muitos fornecedores de material, de matérias-primas, eles para revender, eles solicitam um CNPJ para você ter um desconto maior. Então, eu acho esse é um dos benefícios, porque ela pode comprar matéria-prima mais barata para poder produzir. Outro benefício é que você pode vender para o governo, né? Pode fazer uma oficina como artesã para a prefeitura da cidade ou para alguma empresa, montar uma oficina e oferecer a nota fiscal de serviço, porque a partir de quando você se formaliza como empreendedor, você pode emitir uma nota fiscal. E geralmente eles exigem isso. E além disso, além de você ter um CNPJ, ter como comprar produtos mais baratos de fornecedores diretamente, ter como prestar serviços para empresas, para órgãos públicos, você também tem os benefícios previdenciários, né? Porque o MEI ele contribui Uhum. para a previdência apenas 5%, enquanto o empresário normal ele contribui com um valor bem maior, enquanto o funcionário público contribui com um valor bem maior, uma porcentagem sobre o salário. Ele contribui num valor fixo de 5% e mais R$ 1 de um imposto ou R$ 5 de outro imposto, dependendo se ele for prestador de serviço ou vender mercadorias. Então é um Legal. valor que não chega nem a R$ 60 por mês. É fixo. Aí essa até é a pergunta que eu te fazia, R$ 60 por mês, né? Na verdade, dependendo por exemplo, se ele for só vender produtos, se cadastrar apenas como comerciante de artesanato de louças, por exemplo, vai pagar neste ano de 2020 R$ 53,25. Agora, se ele for serviços, ele vai pagar R$ 57,25. E se for produtos mais serviços, 58,25. Que aí, nesse caso, seria se ela fosse também dar aulas de artesanatos, se enquadraria nesses serviços? É porque tem alguns serviços de artesão que são serviços, como pintura, né? Pintura em azulejo, dependendo da atividade, Uhum. como serviço ou como venda de mercadoria. Se eu Entendi. produzo alguma coisa que gera um produto e que eu vou vender esse produto, né, fisicamente, você vai pagar mais barato, que é o ICMS, só é R$ 1 de ICMS. Agora, se eu vou prestar um serviço de pintura, de estamparia, de alguma coisa que é apenas o meu serviço, paga R$ 5 de ISS, que é o imposto de serviço, mais a contribuição previdenciária. Legal. Meninas, estou vendo que vocês estão entrando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí também. Eu recebi uma dúvida da Cecília, eu acho que ela está aí também. Ela falou o seguinte, ó. Antes eu precisava de 15 anos
para se aposentar. Agora parece que mudou para 30 completos. Será que ela também precisa pagar esse carnê? Muitos dizem que ela não vai conseguir se aposentar pelo MEI e ela tem dúvida sobre isso. Agora, no próprio portal do empreendedor, do MEI, a resposta que eles dão sobre a aposentadoria é que é necessário 180 meses de contribuição. Então, ela vai ter que pagar esse carnê, no caso, se tiver faltando Durante 6 meses, né? Além disso, tem a idade, né? Que era 60 para a mulher e 65 para o homem. Mas com a nova regra da Previdência, parece que houve alteração, né? A partir de 2020, vai acrescentando 6 meses para cada ano de contribuição, para cada ano. Então, se ela só vai se aposentar em 2050, ainda vai aumentar mais uns 15 anos. Uhum. E daqui para lá vai mudar muita coisa, né? Sim. No caso dela, sim, a aposentadoria seria só um dos benefícios. Tem outros que ela podia se aproveitar, assim, do MEI como artesã, né? Exatamente. Tem o auxílio doença, tem o salário maternidade, tem o auxílio reclusão, todos os outros auxílios do INSS. Olá, eu ensino tu bonecas. Seja bem-vinda. E Samara, qual que é o requisito para a pessoa se tornar MEI? Tem algum requisito? Não, sendo que qualquer pessoa pode ser MEI, agora tem algumas restrições, né? Por exemplo, se for funcionário público federal, não pode ser MEI, federal ou estadual. E se for funcionário público municipal, vai depender da lei do município. Por exemplo, às vezes tem muitos artesãos que trabalham para uma empresa privada e faz o artesanato, né, como segunda atividade. Então, ele pode sim ser MEI. Quem trabalha de carteira assinada pode ser MEI. Se a pessoa tiver uma empresa sócia, também ela não pode ser MEI, né? Se for sócio de outra empresa, não pode. Só pode ser MEI se não tiver outro vínculo com qualquer CNPJ. A Flor de Jambo Store está colocando como que se enquadra as docerias. Pode se enquadrar na MEI também? Sim, tem tem várias essas atividades de artesanato, de serviços de festas, de bolos, de doces, de vendas em geral, todas elas se enquadram como MEI. O que não se enquadra como MEI geralmente é uma atividade mais profissional, né? Como um contador, um professor, aí essas atividades já não dá para ser MEI, mas atividades técnicas, manuais, todas elas podem ser MEI. E aí, se a pessoa não tiver a MEI, ela quiser abrir a MEI, ela vai entrar no portal do empreendedor, né? Estava falando. O MEI, a abertura do MEI é através do portal do empreendedor, né? E aí tem todo um passo a passo que ela pode solicitar a ajuda de um contador ou de uma pessoa que já tem experiência, né? Porque tem que escolher a atividade direitinho, né? Tudo de acordo com a prestação de serviço ou venda de mercadoria. E tem que declarar imposto de renda? Não, o MEI, a única declaração que ele tem que fazer é uma declaração anual que ele vai enviar do faturamento dele referente ao ano anterior, parecido com a declaração de pessoa física, só que ele vai declarar o que ele faturou como empresário. Quanto ele vendeu, por exemplo, nesse ano de 2020, o MEI declarou quanto ele vendeu em 2019, né? Qual foi o faturamento dele, ou com venda de mercadoria ou com prestação de serviço. Somente essa declaração que ele tem que enviar e para isso ele vai tendo o controle mensal de vendas. Flor de Jambo colocou o valor que paga, você comentou no início, né? Que tem. Atividade de serviço varia entre 53 e 58 reais, não chega a 60 reais. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para você. Qual a diferença entre MEI e microempresa? O MEI existe um limite de faturamento, né? É tanto que eu estava falando dessa declaração anual para eles terem o controle. O faturamento anual do MEI ele não pode ultrapassar 81 mil.
R$ 81 mil, que é o valor total que ele pode vender no ano, No ano, né? Vamos fazer a conta do mês? que fica em média de 6.750 por mês. Não quer dizer que ele tenha que ter sempre o mesmo faturamento mensal, mas é para fazer um cálculo. Por exemplo, se eu abrir um MEI agora em agosto, eu não vou poder faturar 81 mil em 2020, né? Vai contar a quantidade de meses, de agosto a dezembro, vezes os 6.750 mensais. Ah, É porque esse feito é o limite mensal também. Não é o só. limite. O limite mensal é só para ter uma noção de quanto eu posso faturar no ano, dependendo do mês que eu iniciar a atividade. Tá. Então, se eu entrar agora como MEI, eu posso receber nesses meses que faltam 80 mil? Não. Não. 80 mil é de janeiro a dezembro. E Vai aí, ser proporcional, então. vai ser proporcional. Por isso, eu divido por 12 e multiplico pela quantidade de meses que eu estou em atividade. E o MEI, ele recebe o CNPJ, né? Ele é uma pessoa jurídica, e aí ele pode abrir conta como pessoa jurídica, pode receber crédito. Como que funciona isso? Ele tem os mesmos benefícios de uma empresa normal, né? De uma microempresa. Até você perguntou a diferença. A diferença do MEI para a microempresa é esse limite de faturamento. Porque quando o MEI cresce, ele já passa a ser microempresa, que o faturamento vai para 360 mil ao ano, né? Aí que pode chegar até 4 milhões e 800. Mas aí ele já vai ter outras obrigações, outros custos bem maiores. E aí, se passar desse limite, ele pode se tornar daí uma microempresa. Como que é essa transição? No caso, se ele ultrapassar esse limite, ele tem que solicitar alteração, né? Ou dar baixa no MEI e iniciar uma nova empresa. Mas aí o ideal é que ele tenha muito esse controle, porque ele pode ser penalizado por isso, né? Se ele ultrapassar esse faturamento e não for, não, ele próprio não identificar isso e informar a Secretaria da Fazenda do Estado, a Receita perceber isso. Por isso que é tão importante ter um controle, né? Controle das vendas. Principalmente hoje com as operações que são muito fiscalizadas pela Receita, né? Transações em contas bancárias, cartão de crédito. Então não dá para esconder as vendas, né? Tem que ter um controle e realmente fazer conforme pede. Muito legal. Gostei de todas as informações. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, coloca aqui. Que o tempo, a Samara disponibilizou o tempo dela para vir tirar a dúvida de vocês. Então, coloca aqui. Oi, Tayla. Agradeço demais, viu, Samara? Sua disponibilidade às 7h07 para estar aqui com a gente. Eu vi. Outra vantagem também do MEI é que ele não tem a obrigação de emitir nota fiscal de venda, né? Ele pode vender sem emitir nenhuma nota fiscal, a não ser que ele seja para outra empresa, mas para a pessoa física ele não tem essa obrigação. Ah, tá. Então a pessoa não precisa emitir nota de tudo que ela vender no artesanato dela, né? Porque, por exemplo, seria difícil para artesã emitir nota numa feira de artesanato, né? Seria mais burocrático o processo. Tá me ouvindo? Ah, Então, ficou mudo. Então tá bom, acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Eu amei sua presença aqui no Insta. E fala um pouquinho como que as pessoas podem contratar seu serviço, manda mensagem para você, como é que é. quem tiver alguma dúvida ou interesse em saber como funciona, tem o link do WhatsApp no meu Instagram, né? E pode falar no direct, né? E lá no Instagram tem muito conteúdo também sobre essa questão da pequena empresa, né? Que cuidados ela deve tomar, questão de controles, de planejamento. Eu vi, seu Insta é muito legal, tem muita dica mesmo. Quem ainda não segue, a Samara segue lá, tá? A Cecília colocou uma pergunta aqui, ó. No caso, para declarar, seria somente compra de materiais? Não, no caso você vai declarar o total de vendas.
né? Quanto você faturou, quanto você vendeu naquele ano anterior. Ela não Por isso que precisa você declarar essa compra de materiais, no caso. não declara compra, você tem que declarar a venda. Respondeu, Cecília? Tem mais alguma dúvida? Coloca aqui. Aí o ideal é que se organize as notas fiscais de compra, né, para ter esse Controle. o que comprou e o que vendeu. Sim, até mesmo para a pessoa ter esse controle do que é o lucro, né? É muito importante. Muitas vezes a empreendedora criativa não tem um controle do custo e da peça total. E depois, isso é importante para precificar no final, né? O trabalho com mais. Para a pessoa não pagar para trabalhar. Tem muita artesã que paga para trabalhar porque não sabe precificar direito, né? Então é importante ter esse controle, ainda mais como MEI, né, Samara? Verdade. Pago algum valor para registrar o MEI? Acho que esse no Tu Bonecas chegou depois, né? Não, não é cobrado nenhum valor, ao contrário de você abrir uma microempresa e uma empresa de outro porte, o MEI, ele é feito completamente online, no mesmo momento você já cria a sua empresa com CNPJ e não é gerado nenhuma taxa, É, nenhum valor. a, a, a MEI precisa ir até a prefeitura? Sim, aí essa questão de alvará é interessante, É. né? Cada atividade e cada município, cada cidade tem sua própria legislação. Então, depois que você abre o MEI, você recebe um certificado que ele vale como um alvará, certificado de MEI. Mas você também deve ir até a prefeitura para verificar essa questão de localização, de Sim. emissão de alvará. Geralmente, para o MEI, o alvará é gratuito, né? De acordo com a legislação, pelo menos no primeiro ano. Eles liberam um alvará gratuito. A Mas aí Cláudia, pode falar. ele vai ver se precisa de um alvará sanitário, um alvará de bombeiro, ou só o alvará de funcionamento normal. Cláudia fez uma pergunta, mas eu não vi. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar a pergunta dela. Cláudia, manda de novo aqui para mim, porque começou a aparecer as notificações da entrada do pessoal e eu perdi sua pergunta. Coloca de novo aqui para mim. O alvará tanto para a loja física como para se você for trabalhar em casa também. Aí tem que ver com a prefeitura, porque o MEI ele não é obrigatório ter um ponto físico, né? Ele pode ter no seu próprio endereço residencial. Mas aí tem que ver com cada legislação municipal. Eu ensino tu bonecas perguntou se para a loja virtual onde o estoque é na casa dela se precisa de alvará. Sim, a mesma coisa, né? Tem que ver com a questão da prefeitura. Mas sempre é bom você entrar em contato com eles, porque fica registrado, né? O seu CNPJ no endereço do município. Então, eles sabem que a sua empresa existe. Então, o ideal é que você procure a prefeitura no setor responsável de tributos, geralmente, setor fiscal. Sim, dependendo da cidade que você mora, tem informações sobre isso no próprio site da prefeitura. Pelo menos na minha cidade aqui tem. Inclusive, para emitir a nota fiscal de serviço, né? Também aqui da minha cidade é tudo online, no próprio portal da prefeitura você emite. O que eu Para pode falar. alvará. O que eu percebo é que a MEI, ela é um processo mais simplificado, né? Ela não tem muita complicação, assim. Eles quiseram mesmo simplificar para oficializar quem trabalhava por conta, né? A forma mais simplificado de se ter uma empresa é MEI, é ser MEI. E depois, quando você já estiver crescendo, né, você vai ver os outros portos que aí exigem mais obrigações, mais restrições, coisas mais complexas. Cláudia colocou. Compra e venda. Será que ela está perguntando se pode ser MEI? Pode, no caso, venda de mercadoria pode ser MEI, né? Aí lá, quando você for se registrar no MEI, vai ter a escolha de atividade, né?
se é mercadoria, se é roupa, se é. Tem várias opções para você escolher. Inclusive, pode ter até 15 atividades. Por exemplo, eu posso ser artesã de papel, posso ser comerciante de roupas, comerciante de perfumaria. Tudo isso eu posso incluir no mesmo CNPJ, até 15 atividades. Que legal. Então, se a pessoa vende, de repente, cosméticos e também artesanato, ela pode colocar tudo no mesmo MEI, na MEI, né? Pode. Legal, interessante, não sabia. Olá, todo mundo que está chegando. Acho que eu mandei meio atrasadinho no Telegram. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre MEI, deixem aqui que a Samara está respondendo a dúvida do pessoal. E já teve algumas perguntas muito interessantes, todas muito interessantes respondidas. Eu vou deixar gravado depois. Quem chegou depois pode conferir, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Mais algo para acrescentar, Samara? Acho que foi bem explicado no geral, né? O MEI é uma forma mais simplificada, como você comentou, de se ter uma empresa. Ele é uma forma de você ter uma empresa de forma fácil, prática, barata e que tem benefícios, né? Que você pode prestar serviços, emitir nota fiscal, vender produtos, até mesmo quem vende online, vender produtos para outro estado sem nenhum problema, tendo todo o seu cadastro, tudo direitinho com a Receita, né? Com a tranquilidade de que, que os seus produtos não vão ser recolhidos, né? Se acaso você não for regularizada, né? Tem esse risco, dependendo do local. Cláudia colocou, preciso declarar se eu uso máquina de cartão de crédito? Aí, no caso, você vai ter o cuidado, né, de ter esse controle mensal de vendas no cartão, para quando você for fazer a declaração anual, você colocar no seu faturamento anual. Por exemplo, eu vendi no ano passado 20 mil reais, 30 mil reais, eu vou contar todas as vendas que eu vendi no Toma cartão, tudo, que eu né? soma tudo. É o faturamento, é o total de vendas. E tem que dar 81 mil. No máximo 81 mil. Boa Mesmo noite, que você não Cristina. faça nada, você tem que enviar a declaração zerada, viu? Porque senão não Ah, consegue mais gerar imposto para pagar. interessante. E também o que tem que pagar por mês também tem que estar sempre em dia, né? Tem juros? Tem. O vencimento é sempre dia 20. Quando você se formaliza, o ideal é você já imprimir ou já salvar do ano todo, né? Já pode pegar do restante do ano. E todo dia 20 você tem que pagar, até o dia 20. Inclusive, o pagamento em atraso, ele gera multa e juros. O valor é pouco, mas o problema maior de se pagar em atraso é que se você precisar de algum benefício previdenciário, você pode ter problemas. Porque é uma das exigências para ter o benefício previdenciário, tanto auxílio salário maternidade, auxílio doença ou qualquer um, é que você pague em dias. Interessante. Muito legal. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Deixem aqui. Que tem 1 hora de limite de live, né? Então, aproveitem. A consultora especializada em MEI veio conversar com a gente hoje. Deixa eu tomar uma água enquanto vocês vão colocando a pergunta para vocês. Inclusive, quem tem restrições no nome, no CPF, no banco, essas coisas, não impede de se formalizar como MEI, viu? Pode. Interessante também saber. Tem muita gente que tem essa dúvida. Olá, Delori Laços, seja bem-vinda. Quem aqui já é MEI? Coloca aqui sim, eu sou. Quem está pensando em ser, coloca tô pensando. Só para a gente ter uma noção aqui de quem que já é uma artesã formalizada, quem está pensando. Olá, Dione, seja bem-vindo. E é muito legal, gente, que vocês tenham esse controle da venda mensal e também para você entender qual que é o seu lucro, né? Tudo que entra para você não é necessariamente teu lucro. Você precisa pagar esses impostos se você se tornar MEI, lógico.
para depois você deduzir o que é o seu lucro e aí então você poder reinvestir no teu negócio também. É muito importante você ter esse controle, ter essa visão realmente de empresária para o teu negócio criativo. Delore está pensando, a Cecília já é há 5 anos, eu ensino tu bonecas está pensando. O que vocês têm? O que está pegando aí mais para vocês que estão pensando? Se é tão simples se tornar MEI, se tem tantas vantagens, o que está pegando aí para vocês que não se tornaram MEI ainda? Coloca aí. Boa noite. Deguste já é MEI, né? Cecília tinha dúvidas, muito legal que você veio. No caso da pessoa que só tenha pago poucas parcelas do MEI, como no caso da pago poucas parcelas da MEI e se precisa, o que faz? Você entendeu a pergunta, Samara? Não. Eu acho que, não sei se está desatualizado, né? Se não pago mais. Se eu abrir um MEI, as parcelas, totalmente, eu devo atualizar. Uhum. Se por acaso eu abri um MEI e deixei as parcelas sem pagar, fui deixando, esquecendo e acabei deixando passar, né? E estou com o MEI aberto, para poder me regularizar, eu tenho que pagar todas as parcelas em atraso, né? Inclusive, quem deixar de ser MEI tem que ter esse cuidado, né? De fechar a empresa. Não é só deixar de pagar porque a dívida vai ficar no seu nome. Vai ficar correndo. Tem que dar baixa para ação. A Tina ensinando, ela é MEI, chegou atrasada, vai rever a live. Que bom, vai ficar gravado aí. Eu ensino tu bonecas. Samara, você autoriza eu colocar no YouTube também? Uhum, pode ser. Colocou estruturar o meu negócio para poder começar a atuar. Já estou nesse processo e nesse momento me sinto preparada para isso. Legal, muito bom. É muito importante a gente estruturar, claro, mas a gente também dá esse primeiro passo, né? Que muitas vezes a gente fica nessa fase da preparação e não vai. A gente tem que realmente agir, porque também isso é até um jeito da gente procrastinar. Preparar, ficar numa eterna preparação, né? A gente tem que entrar em ação mesmo para ter mais resultados. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que o MEI, a MEI, inclusive, ajuda você a estruturar seu negócio, porque ele meio que te obriga a você analisar suas vendas, a fazer a declaração, você ter essa noção dos ganhos do ano, né? Ter todo esse controle, mesmo que de um jeito mais simplificado, já é um passo enorme que você vai dar na tua jornada empreendedora, né? Você já atendeu alguma artesã, Samara? Não, acho que artesã não, nunca não. Então, ó, pessoal, quem tiver interesse, talvez, tenho dúvidas, eu preciso de acompanhamento, conheçam o trabalho da Samara, tá aqui, acho que tá aqui em cima, o user dela do Instagram, chama ela. Tem na bio, tem o WhatsApp dela e tem também nas mensagens, você pode mandar. O MEI para artesão é diferente? Não, né? Não. O MEI, todos os MEIs que se enquadrar em alguma atividade MEI, todos são tratados da mesma forma. A diferença vai ser se você vender mercadoria, que vai ser a mensalidade é um pouquinho mais barato, R$ 4 mais barato, ou você prestar somente o serviço, que é um pouquinho mais caro, que varia entre R$ 53 e R$ 58. A única diferença é no valor do pagamento do boleto mensal. Sim. E tem também os diversos tipos de artesãos na lista, né? Que a artesã pode escolher, né? A técnica que ela trabalha. Notado aqui alguns que eu olhei lá na lista, né? Tem artesão de bijuterias, de borracha, de cerâmica, artesão em cimento, cortiça, couro, gesso, louça, vários itens para você escolher. E como eu já falei, né? Você pode escolher até 15 atividades, se você trabalhar com mais de uma.
dentro do próprio artesanato ou com outro tipo de mercadoria também. No caso, você tem uma loja e venda roupa e venda perfumaria e também tem artesanato, você pode incluir. E se a artesã não acha a técnica dela nessa lista, ela pode escolher uma próxima? Mas geralmente tem, porque tem muita coisa. Todos os materiais tem, de papel até ferro, tecimento, piso, tudo. Tem, né? Mas realmente tem dentro, é por isso que é o interessante ela consultar um contador, uma pessoa especializada, porque dentro dessa atividade, que ela é chamada de KNAI, que é o Código de Atividade, ela tem algumas ramificações, né, do que pode, do que está incluído ou não, se eu for pesquisar mais a fundo pelo código. Sim. Porque, por exemplo, tem artesã de biscuit, eles não colocaram o biscuit lá, né? Que é um tipo de massa. Aí eu não sei como que seria para. Mas Porque é muito geralmente específico, né? tem alguns parecidos, né? Artesão em outros materiais. Então tem a categoria outros. Legal, gente. Olha, já são 40 minutos de live. Quero agradecer, ó. Quem ainda tem alguma pergunta, pode ir deixando aí. Quero agradecer todo mundo que participou. Eu vou deixar aqui no replay, mas também eu vou postar no YouTube, que eu acho que esse conteúdo pode ajudar o pessoal lá do canal também, que tem dúvidas sobre isso. Quem aí está adiando o processo de se tornar MEI, né? Mesmo a gente está passando uma época complicada, sim, né? Uma época desafiadora, mas com planejamento, trabalhando bem o online, né? Eu tenho certeza que você consegue se destacar e consegue resultados maiores e melhores. O MEI me possibilita ter desconto em eletrodomésticos? No Interessante caso, pergunta. no caso, comprando com CNPJ, né, você pode fazer uma pesquisa de preços junto aos fornecedores e ver, porque no caso seria como se fosse para industrializar, né? Porque Utilizar o eu acho que é para usar no trabalho, que é Empório Gourmet Deguste, né? possibilita sim, né? Agora vai depender do fornecedor, né? Porque aí você pode comprar diretamente de uma fábrica com CNPJ. Abre um mundo novo de possibilidades, né? De só ter o CPF. Hoje, especialmente quando você já pede um orçamento, por exemplo, muitas pessoas vêm buscar se formalizar como MEI porque elas buscam fornecedores do material que elas. E aí o fornecedor pede um É justo, cadastro. né? Esse cadastro ela tem que ter CNPJ. E aí é quando ela sente a necessidade de abrir o MEI. Ela colocou que ela trabalha com din-din gourmet e ela tá precisando comprar um freezer. Din-din? Chama din-din, aí aqui chama outro nome. Chama de dinheiro. Eu conheço a Deguste. Aqui No caso, chama geladinho. o nome dela é Cecília também, da Deguste. Você pode ver, Cecília, com os fornecedores, com as próprias empresas grandes, né, que fornecem esse equipamento. Em vez de você pesquisar em lojas menores ou na internet, você pode ir direto com o fabricante, né, e fazer essa pesquisa que é para trabalho, é como se fosse uma industrialização, né? Ela vai produzir. E você sabe, Samara, se existe linha de crédito para mim? Existe sim, inclusive agora com essas novas regras aí do governo, novas legislações, existe crédito para MEI, mas justamente o que é interessante e o que fez muita gente rever o conceito de se organizar, né? Para conceder o crédito, o banco está exigindo justamente as notas fiscais de compra de mercadorias com CNPJ e a declaração anual. Muita gente às vezes omite o seu faturamento, né? E acabou sendo prejudicado nesse quesito, porque tem um percentual.
sobre o valor que é empréstimo. Ela perguntou se ela deve procurar a Consul, por exemplo. Eu acho que seria mais um fornecedor local, né? Uma distribuidora, né, no caso. Mas é muito legal, porque até mesmo essa questão da precificação que eu tô carregando o celular e às vezes aparece a mensagem aqui que precisa carregar. Então, às vezes, na precificação, se a artesã conseguisse preços mais competitivos na matéria-prima, ela conseguia colocar um preço melhor, mais competitivo, né? Então, por isso que é legal ela também ter um CNPJ. Porque ela pode trabalhar com esses fornecedores e tentar preços melhores, né? Justamente. É um dos motivos em que as pessoas buscam abrir o MEI também, e que eu já recebi relatos, né, de clientes minhos em que eu fiz a abertura do MEI, e depois disso ela ganhou cerca de 20% a mais no negócio dela, né, no faturamento, porque ela conseguiu comprar produtos mais baratos. Muito legal. Aí eu vi aqui que a Júlia, ó, a Júlia falou que ela é a pessoa que está adiando, tá vendo? A gente está trazendo vários benefícios do porquê você deve se tornar MEI e para de adiar e toma essa decisão, que é um processo simplificado que traz benefícios para você, traz também obrigações, claro, direitos e deveres, né? Mas, ao mesmo tempo, para artesã, é algo que agrega muito, né? Tanto na formalização, profissionalização, acompanhamento, precificação, conquistar preços melhores aí dentro dos fornecedores da tua cidade mesmo. E eu acredito que esse conjunto é incrível para artesã mesmo, que ainda não tem um MEI se formalizar. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Olha, eu já falei isso, já me estava me despedindo aquela hora, né? Izzy, seja bem-vinda. Todo mundo que está chegando aqui, gente, olha, não deu para eu ler o nome de todo mundo. Eu agradeço todo mundo que entrou aqui. E se vocês tiverem, ó, ficou com alguma dúvida, chama a Samara, que ela vai te ajudar nisso daí. Né, Samara? Ó, já tô o pessoal para você. Conversa com ela, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar nisso. Então é isso, pessoal. Olha, agradeço demais. Samara, obrigada pela sua disponibilidade de ter vindo aqui participar da live. Deixa aí novamente seus contatos, fala um pouco mais do seu trabalho para quem chegou depois. Assim, eu trabalho com essa questão de orientação, né? Porque às vezes a pessoa acha que eu vou abrir um MEI. Muita gente pensa assim, eu vou abrir sozinho, não vou ter nenhum custo, sem nenhuma orientação, às vezes não quer pagar um serviço ou alguma coisa assim, porque acha que pode fazer tudo sozinho. Mas muitas vezes a falta de orientação sai mais caro, porque tem muitos requisitos e detalhes que devem ser observados, principalmente com as fiscalizações cada vez mais em alta da Receita, da Secretaria da Fazenda. Então, é um processo facilitado, mas que tem que ser controlado e organizado como uma empresa, como qualquer outra empresa. Nada melhor do que ter especialização para te ajudar nisso, alguém especializado para te ajudar nisso. Né? E se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode falar no direct ou lá no link do WhatsApp. Então, tá bom. Obrigada a você, Cecília, por participar. Gratidão. Obrigada, Samara, mais uma vez. Gratidão a todo mundo que esteve aqui hoje. E eu espero de verdade que a live seja de valor para você. Você que tinha dúvidas, você que está aí pensando se tornar MEI ou não. Então, chama a Samara se você tiver mais alguma dúvida. Está precisando de consultoria especializada, chama ela também, tá bom? Beijo enorme. Beijo, Samara. Beijo, pessoal. Boa noite. A gente se vê já já, tá bom? Tchau, tchau.